Graça e paz a todos, amém? E glória a Deus, é sempre um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Eu vou insistir no que tenho feito durante as últimas vezes que tenho estado aqui, que é despertar a igreja para entender a proposta de Deus, que é uma vida na terra abundante e posterior a isso, a vida eterna. Meu propósito tem sido, tanto na igreja por onde eu pastoreio, como também por os lugares onde tenho passado, é buscar despertar nas pessoas as ações que possam transformar sua vida aqui na terra numa vida extraordinária, para que pessoas consigam alcançar a sua missão e, atrelado a ela, descobrir sua identidade, é fazer com que pessoas sejam felizes aqui nesta terra e depois partam daqui para viver uma vida eterna. Me parece que quando o Apocalipse diz: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Se tem duas mortes, é porque tem duas vidas. Uma fala desse plano terreno e outra do plano espiritual. Quantas pessoas têm sofrido aqui nesta terra e muitas vezes encarando a proposta bíblica como se ela fosse compensatória. Eu sofro aqui para alcançar os céus. Queria lembrar aos irmãos que a proposta na oração modelo oferecida por Jesus não tinha o intuito de ser repetida, mas sim de ser vivida. E ela diz: venha o teu reino. Antes que eu vá para o teu reino, eu vou mostrar para este mundo que o teu reino pode vir para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios, para o meu ministério. E infelizmente, muitas pessoas não têm vivido isso. E eu quero abrir a minha mensagem contando mais uma vez uma história para vocês de algo que busca nos despertar para rompermos e quebrarmos alguns paradigmas. Há 40 anos atrás, aproximadamente, numa pequena igreja, ainda muito conservadora, um dos obreiros, ele era careca e resolveu comprar uma peruca. E ele então colocou a peruca na cabeça e aquilo criou um incômodo em muitas pessoas, porque o irmão Antônio se tornara vaidoso. E agora aquela vaidade que ele estava trazendo consigo poderia prejudicar em muito a igreja, porque aquilo poderia se expandir. Então alguns obreiros procuraram o pastor e disseram: pastor, temos que chamar o irmão Antônio, porque a vaidade tomou o coração dele, e ele tem que arrancar aquela peruca, porque senão aquela peruca vai causar um mal muito grande na igreja. E o pastor, desconfortável com aquilo, não compartilhava muito do pensamento dos obreiros, mas numa reunião, um dos obreiros levantou e disse: de hoje não passa, hoje nós vamos resolver a situação do irmão Antônio. Ou ele tira a peruca ou perde a comunhão com a igreja. E levantaram aquela questão, que se o irmão Antônio não tem cabelo é porque Deus não quer, e que se Deus quisesse que ele tivesse cabelo, o cabelo dele não tinha caído. Boa colocação, para que o irmão Antônio removesse a peruca. E quando chegaram ao consenso que realmente a peruca deveria ser removida, ou então ele perderia a comunhão, irmão Antônio disse: olha, se tem uma coisa que eu não vou perder, é a comunhão com meu Deus, e eu me rendo aos irmãos, e eu vou retirar a peruca. Mas eu gostaria de condicionar minha retirada. Eu retiro a peruca desde que os irmãos removam a dentadura. Porque se Deus quisesse que vocês tivessem dente, o dente de vocês não teria caído. E neste momento o pastor bate na mesa e diz: irmão Antônio, continua com sua peruca, porque minha dentadura vai continuar onde está.
E muitas vezes nos aprisionamos porque não temos coragem de tomar decisões. Muitas vezes a religiosidade toma conta do nosso coração. E eu quero compartilhar a história com vocês de alguém que quis mudar de vida, de alguém que entendeu que a bênção não está no lugar, mas sim nas pessoas, e que pessoas podem fazer a diferença. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, vai ser rapidinho. 2 Crônicas, capítulo de número 28, verso de número 22. Segundo Crônicas, como queiram, capítulo 28, verso 22, diz assim: e ao tempo que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acaz, porque santificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, os utensílios da casa do Senhor. Fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá ele fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, o Deus de seus pais. Ora, o restante de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, repita comigo, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Isso. Bom, o pastor Marcos já orou. Eu quero conversar com vocês rapidamente sobre o que deixaram de herança para Ezequias. O que esse garoto recebeu, ou que esse rapaz, 25 anos de idade, Acaz, seu pai, morre e dá de presente para Ezequias um reino. Ezequias se torna agora o novo rei. Mas é importante nós entendermos que tipo de administração Acabe deixou para seu filho. Todas as vezes que olhamos apenas para a nossa geração, muitas vezes não paramos para observar como se comportou as gerações que vieram antes de nós. E se não olharmos para isso, inevitavelmente podemos encarar algum conflito de injustiça de Deus. Atribuímos a Deus aquelas coisas que deveriam ser responsabilidade de nossos pais ou avós. Vamos dizer que Deus é injusto porque alguém mora numa casa melhor que a nossa, ou que tem uma posição mais privilegiada, ou consegue estudar numa escola melhor. Quando olhamos para algumas pessoas da nossa geração e vemos essas pessoas aparentemente obter algumas vantagens que nós não temos, é muito comum acharmos que há uma injustiça. Mas se formos olhar um pouquinho para gerações anteriores, podemos descobrir que o que algumas pessoas estão vivendo agora são resultado do que a geração anterior fez de forma assertiva. E que na verdade não há injustiça. O problema é que às vezes o pai do seu amigo fez coisas que seu pai não fez. Agiu de forma com que a geração anterior, ou a sua geração anterior, ela não fez. E como nós vivemos debaixo de uma lei de semeadura, inevitavelmente você escolhe o que planta, mas não tem direito de escolher o que colhe. Eu vou deixar falar para você, né? O pai morreu,
não me deixou nada de herança. Mas é nada, de nada, a não ser lembranças. Foi um pai extraordinário. Certo? Falar de emoção com meu pai, um cara ultra bem-humorado, louvado, amei meu pai. Agora, o teto que ele deixou para mim foi bem baixinho. Certo? Me deixou nada. Casou 8 vezes, construiu mais casa do que João de Barro, e no final da história, ainda morava numa casa que eu construí para ele. Louvado seja Deus. Amém? E glória a Deus, não estou reclamando não, só estou dizendo para você que meu pai não me deixou nada, e agora eu podia estar traumatizado, roubando, matando, me prostituindo. Mas não, estou aqui pregando o evangelho. Porque deixa eu falar uma coisa para você, não interessa o motivo do seu fracasso, por mais razão que você tenha para fracassar. O que você pode me convencer é que realmente você merece ser um fracassado, porque você tem tanto motivo. Só que isso não traz para você sucesso. Então pense num cara ruim. Pelo menos não vou dizer que é o pior não, porque tem gente muito ruim na Bíblia, e tem gente aqui às vezes que é pior que o Acais. Que eu costumo dizer na igreja que eu pastoreio, que tem gente que se o diabo aparecer e me pedir indicação, leva o esse para o inferno. Deixa para Jesus, que é mais poderoso que você. É ou não é verdade? Isso vai dar divisão no inferno. Escute só. Quando nós olhamos para esse texto, o que vemos? Um cara que gerenciou mal, que se perdeu no caminho, que fez mal aos olhos do Senhor, certo? Que fechou as portas, que apagou as lâmpadas, que não queimou incenso, que fez aliança e importou Deus. Ele olhou para a Síria e disse: já que os sírios estão ganhando, eu vou importar esses deuses para cá, vou sacrificar eles para ver se eles me dão vitória também. Aí que o negócio piorou. O cara foi tão ruim que morreu, não botaram no sepulcro dos reis. E olha que defunto não reclama se ele fosse sepultado, mas chegaram à conclusão de: não bota não, que esse cara foi diferenciado. O problema é que ele morreu, porque todo mundo morre. E aí eu pergunto: o que vai ser da geração dele, ou daquela que vem depois? Porque ele morreu, mas Ezequias, seu filho, reinou em seu. E o que Ezequias pegou como herança? Um reino falido, humilhado, oprimido, devastado, por causa de uma gestão que não era dele. Então chegou a hora do Ezequias reinar. 25 anos de idade ele começou a reinar. 39 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, e ela filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo fizera Davi, seu pai, no primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E você está aí com o texto todo do capítulo 29. Louvado seja Deus, não preciso ler para você. Eu gosto desse camarada, por quê? Porque ele é alguém que vai virar o jogo, que vai virar a mesa, que vai pegar um ambiente onde ele deveria ser humilhado, envergonhado, que tem tudo para dar sequência, para ter se tornado um produto do meio, e ele resolve reagir. Dizer: eu não quero isso para minha vida. Mas meu pai fez isso, na minha casa todo mundo divorciou, na minha casa ninguém se formou, na minha casa, dane-se. Comigo não vai ser a mesma coisa. Meu pai casou 8 vezes, eu estou numa mulher só. Vou fazer 30 anos de casado com ela, quero ir com ela até que a morte o separe, de preferência com a dela, mas eu quero ir, certo? Relacionamento é para ir na alça ou no caixão, até o fim. Eu quero ir na alça, chorando. Sou mais forte do que ela não resistiria se eu morresse. Escute só. Nós estamos vivendo uma sociedade fragilizada. Ezequias assume um reino. Que reino, pastor? Não tem exército, não tem dinheiro, não tem nada. Que todos os povos vizinhos sabem que é um povo derrotado e humilhado. É isso que cai na mão desse rapaz, 25 anos de idade. Mas quando eu olho o verso de número 9 do capítulo 29, ele diz assim: porque eis que nossos pais caíram à espada, nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Olha o verso 10. Agora me tem vindo ao coração, em algumas traduções,
agora eu estou resolvido que nós vamos fazer uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ezequias está dizendo: eu não quero saber como é que meu pai está vivendo, como é que essa geração está vivendo, eu quero saber de uma coisa, eu vou tomar um posicionamento na minha vida. Eu vou trazer Deus para a minha vida, eu vou trazer Deus para o meu reinado, eu vou trazer Deus para a minha casa, eu vou trazer Deus para a minha gestão, para a minha empresa, eu vou trazer Deus. Essa é a decisão desse camarada. Mas por que ele diz isso? Porque ele diz: porque os nossos, está aqui ó, verso 9, porque os nossos pais caíram à espada, nossos filhos, nossas mulheres estiveram em cativeiro. E por quê? Preste atenção. Se você deseja sair de onde está, procure saber o que te levou para lá. Descubra o que te levou e o que te colocou onde você está. Foi a preguiça? Foi essa língua sua? Foi a avareza? Foi a falcatrua? O que te colocou onde você está? Descubra. Quanto mais rápido você descobrir o que te levou para onde você está e parar de fazer, automaticamente você vai começar a sair de lá. Se Ezequias tem no coração o desejo de que a vida dele seja diferente da que foi de seus pais e de tudo aquilo que ele viu, ele resolveu se posicionar diferente. Por isso o texto faz questão de dizer que ele fez o que era reto ao Senhor, segundo o que fizera seu pai, ou Davi, seu pai. O pai de Ezequias não era Davi, era Acais. Ezequias é um de seus ancestrais. O que é Davi para Ezequias? Um exemplo bom. O que é Acais? Um exemplo ruim. O que a Bíblia me parece dizer é o seguinte: ao seu lado, perto de você, à sua mão, diante de seus olhos, sempre haverá exemplos negativos e positivos, e é você que decide quem você deseja seguir. Quando ele resolve se posicionar, ele precisa entender, ele precisa de dinheiro. Precisa, lógico que precisa. Ele está diante de uma monarquia, ele precisa de recursos, mas ele não tem. Ele precisa de um exército para se proteger, mas o exército da Síria praticamente massacrou tudo. Ele precisa de muitas coisas, porque talvez hoje você e eu estejamos com uma demanda muito grande. Mas sabe o que Ezequias me ensina? Que eu posso precisar de muita coisa, mas como nós ouvimos aqui na palavra da oferta, uma coisa é prioridade. O que é? Trazer Deus para a nossa vida. Porque quando Deus chega, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus chega, já era. Pode se levantar um inferno, pode matar uma galinha na encruzilhada ou um elefante. Tanto faz a quantidade do sangue. Deus está no comando e já era. Eu já contei isso aqui. Eu fui viajar um tempo atrás e aí peguei um engarrafamento, cheguei no aeroporto atrasado. Aí falei com a garotinha: faz meu check-in. Ela falou: fechou o sistema. Falei: garotinha, pelo amor de Deus, eu estou indo quase para o final do mundo, não tem outro voo, coloca eu aí. Não faz. Ela falou: não tem, já fechou. Eu falei: garotinha. Aí a gente já vai perdendo, não é verdade? Sabe, lembra do Sidney Magal? O meu sangue ferve. É antigo, mas tem gente que lembra ainda, os fossilizados. Eu já estava ficando nervoso, mas eu não posso, porque as pessoas me conhecem. Então eu não posso explodir, eu posso até implodir, mas explodir não posso. Aí eu virei as costas assim e falei: Jesus, eu não vou não. O senhor vai sozinho nessa viagem, porque essa garotinha quer deixar eu ir não, que ela falou que fechou lá. Eu ia com o senhor, agora só o senhor vai. Essa é a minha maneira doida de falar com Deus. Quando eu virei as costas de novo, tinha duas garotinhas. A outra garotinha, quando me viu: Pastor Cláudio, eu amo o senhor. Eu falei: garotinha, eu ainda não te amo, mas se tu me botar nesse voo, você pode ter certeza que eu vou te amar, garotinha.
Ela falou, só tem bagagem? Eu falei, não tem não. A outra só olhando, ela digitou um troço lá, desbloqueou o sistema. Falou, corre, pastor. Menino. Eu só antes de correr, eu avisei Jesus, Senhor, estou indo, vamos junto. Porque se Deus for com você, querido, o deserto tem que te fazer prosperar, a crise tem que te fazer prosperar. Você está entendendo? Nós temos que... É isso que Ezequias faz. Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, porque quem quer mudar não muda amanhã. Por que a senhora não emagrece? Porque começa sempre uns 2 dias depois. Por que você não estuda? Porque vai ser ano que vem que você vai se formar. Vai, burrologia. Você está rindo, mas é sério. E cuidado que você pode estar rindo de você. Sim. Primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor, as reparou, chamou os sacerdotes, os levitas e disse, santificai agora, santificar a casa do Senhor, tirai do santuário toda a imundícia. Nós vamos mudar esse negócio, e para mudar isso nós vamos trazer Deus. Botou a roupinha no sacerdote, queimou incenso, cultinho acontecendo, louvado seja Deus. Dinheiro? Exército? Também não tem não. Tinha nada. Mas o culto já está acontecendo. Quem é que está presente? Deus. E se Deus é por nós, é isso aí. Isso não é brincadeira não, é verdade. Quando Deus entra em cena, as coisas mudam. Sabe o que ele fez? Para me acelerar um pouquinho, celebrou a Páscoa. Ezequias celebra a Páscoa e chama todas as tribos que venham. Seu propósito é estabelecer ou criar novamente o contato daquelas mentes, daqueles corações, com aquela festa que simbolizava o poder de Deus, a libertação, e a trazer à memória deles tudo aquilo que Deus já fez. Porque se tem uma coisa que nós temos com facilidade, é esquecer o que Deus fez. E com a rapidez, você quer ver? O Elias está lá. Aí Elias fala assim, ó, vai chover não, viu? Segundo a minha palavra, não vai chover. Pronto. Acabe falou, não vai chover não? Vou matar ele. Vamos ver se não chove. Ele morre a profecia com ele. Aí Deus fala, Elias, corre, vai lá para o Ribeiro de Querite, porque eu já conversei com o corvo, para te dar uma comidinha. Aí ele vai para lá, quem é que está lá de garçom? O corvo, pretinho, bem arrumadinho, trazendo a comidinha. Um garçom até uniformizado. Acabou, o que Deus falou? Agora você vai para Sarepta, que pertence a Sidom, fora dos termos administrativos de Acabe, que eu já falei com uma viúva para cuidar de tu. Ele vai para lá, o que tem? Uma viúva. Lascada, mas está. Aí o filho da viúva morre, ressuscita o filho da viúva. Aí ele volta, Deus diz, agora volta, e volta Elias. Aí vem os camaradas encontrar com ele, o cara pede fogo, 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 fogo. Especialista no show pirotécnico, matando tudo. Aí vai lá pro Carmelo. Aí os caras tudo pedindo fogo, Elias falou, fogo. Parecia o Muxu do Mulan. Fogo. Lambeu tudo. Aí matou os profetas. Aí a Jezabel falou assim, avisa o Elias, que amanhã é essa hora, que me aconteça outro tanto, mas ele é o finado Elias. Sabe o que ele fez? Saiu correndo. Nossa, Jezabel perigosíssima, quer me matar, entra numa caverninha, esqueceu tudo que Deus fez. Uma memória ruim, a memória dos crentes. Sabe uma memória que me encanta? A de Davi. Saul falando para Davi, Davi, deixa eu explicar uma coisa para tu, garoto. Você é novo, menino. Você usa droga? Não, né? Deixa eu te explicar, garoto. Você não pode lutar contra o gigante. O cara é grande, Davi. Quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara é extraordinário, acima da média. Entendeu? Davi falou, não, peraí, deixa eu explicar uma coisa para o senhor, majestade. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai e veio um leão e matei ele.
Aí um urso que não sabia que eu matei o leão, desinformado, veio também, matei leão e urso. Já estou com problema com Greenpeace, matando leão e urso. Então eu vou logo falando para o senhor. A minha memória diz que eu estou acostumado a vencer, e eu venci leão e urso. Deixa eu falar uma coisa para você chegar aqui, quantos leões e ursos você já enfrentou na vida e você venceu? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te vencer, porque aquele Deus que te deu vitória lá atrás, continua o mesmo para te dar vitória hoje. Então mexa na memória. Eu gosto de Ezequias, porque ele mexe na memória. Chama todo mundo para a festinha. E a turma vai para a festinha, que beleza, meu Deus. Depois você lê, capítulo 30 de 2 Crônicas. 31, quebra os ídolos, tudo que o pai dele arrumou. Taca fogo, Ezequias. Olha que maravilha. Tá tudo legal, não tá? Até chegar no 32. Capítulo 32. Senaqueribe se levanta contra Ezequias. O texto diz, depois dessa fidelidade, porque a gente espera que depois que a gente faz tudo certo, a gente gosta até de cantar um hino, né? Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Quem dera fosse assim. Porque os milagres de Deus e as grandes conquistas vêm sempre embalados, umas embalagens doloridas, esquisitas. Deus poderia ser mais convencional, mas não é. Ele faz do jeito que ele, na hora que ele, e pronto. Quem não quiser reclama na administração. Capítulo 32, se levanta Senaqueribe, filho de Tiglade, um rei poderosíssimo que tinha ganho de Acais. Se Ezequias cresceu vendo derrota, Senaqueribe cresceu vendo vitória. E agora vem. Por quê? Porque já estava acostumado a ganhar, ganhava de todo mundo. O que ele não sabia é que no trono não estava mais Acais, o irresponsável. Estava alguém que sabia quem era, sabia o que Deus podia fazer. Senaqueribe não ataca, estabelece um estado de sítio e cerca a cidade. E aí eu gosto da frase, depois você lê, Ezequias falando com o povo: olha, gente, não fica assim amedrontado com o Senaqueribe e essa multidão que está com ele, porque há um conosco que é maior do que ele. Um. Quantos? Um conosco. Com ele está o braço da carne, conosco está o Senhor dos exércitos. Fica tranquilo. Não deu para tranquilizar ninguém, é lógico, mas já foi uma boa palavra de ânimo. Eu já falei isso aqui diversas vezes. É quando a casa de Eliseu está cercada, porque ele estava tendo revelações das manobras militares do rei da Síria. E aí um de seus oficiais diz: olha, não há espião aqui, majestade. O que há é um homem em Dotã. E esse homem, ele, tudo que o senhor planeja fazer na sua cama, Deus fala para ele. É o X9, Eliseu. Ele disse: então vamos prender ele. Foram de noite cercar a casa do Eliseu. E de manhã cedo, quando o garoto que trabalhava com Eliseu abriu a porta, ele se deparou com o exército da Síria, armado até os dentes, cavalo, cavaleiro, e aquela coisa extraordinária. E o menino olhou, e o menino falou: depois você lê, está lá escrito, ele diz assim em algumas traduções: ah, meu Senhor, que faremos? Não tem rota de fuga, não tem saída de emergência, nem estão querendo me matar, estão querendo pegar o Senhor, mas eu estou junto, vou de bucha. Nesse momento Eliseu sai. Eu gosto desse texto, porque Eliseu sai e olha para o que o garoto está vendo. E diz: calma, garoto. Como calma? Os caras estão tudo armados até os dentes, nós só estamos 2. Calma, calma. E aí Eliseu diz para o menino: calma, filho, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. E o menino deve ter olhado: conosco? Conosco só está nosco. Tem ninguém.
Você somatizou, filho. O medo já tomou conta de você? Sabe qual é a diferença nesse texto? É a visão de um menino e a visão de um homem de Deus. Porque no embate, na adversidade, no momento de virar o jogo, só os homens e as mulheres que andam com Deus conseguem fazer isso. Isso não é para qualquer um não, meu irmão. A mensagem é para todos, mas não é para todo mundo. E Eliseu falou: Senhor, abre os olhos desse garoto, para ele ver. Quando o garoto olhou, tinha uns troços lá que ele não estava vendo, mas estava lá. Porque você não está vendo, mas Deus já está pelejando a seu favor. Ele já deu ordem. Quando o garoto olhou, eu imagino ele olhando agora, ele tremendo. E aí Eliseu fala: abre os olhos dele. E aí ele faz isso. Ele estava aí já, Eliseu? Estava vendo não. Aí, vem aí, poxa. Pode vir, vem pegar eu e o Eliseu? Pode vir, ó. Pode vir. Sabe qual é a diferença? É que meninos e meninas se comportam com desespero. Homens e mulheres de Deus sabem que Deus está onde sempre esteve. No trono de sua glória, no controle de todas as coisas. Mas vamos voltar para Ezequias, senão a gente fica no texto errado. Agora está tudo cercado. Não tem rota de fuga. Aí ele chama Isaías. Lá no capítulo 32, verso 19. Se tiver com sua Bíblia aí, já estou terminando. Capítulo 32, verso 20, 19, 20, por aí. 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram aos céus. Olha para mim. Ezequias chama o profeta Isaías, e guarde o que eu vou te falar. Eu não sei o que você quer para a sua vida, mas se você quer alguma coisa produtiva, ande com alguém que está no mesmo propósito que o seu. Escolha seus companheiros de viagem, seus correligionários. Aprenda a andar com gente e viver em ambientes. Quando Pedro desperta, porque a oração na casa de Maria, mãe de João Marcos, em favor dele, o anjo entra na cela, acorda Pedro, diz: coloca a sua sandália, pega a capa e vão embora. Mas eu estou preso, mas o céu liberou um alvará de soltura para você. A porta da prisão abriu e Pedro, quando está na rua, ele acha que está sonhando, e quando ele vê, ele está livre. Ele corre sozinho para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e ele bate, a menina não abre. Você deve conhecer esse texto. Qual é a questão aqui? É que quando Pedro vai passar pela porta da prisão, a porta abre, e quando ele chega na porta da casa daquelas mulheres, a porta não abre, porque a porta, na verdade, não se abriu para Pedro, ela se abriu para o anjo que estava com Pedro. Como lá na casa de Maria, o anjo não estava, a porta não abriu. Me parece que o que a Bíblia está querendo também nos impulsionar a andarmos com pessoas que abrem portas para nós, com gente que vai fazer a diferença na nossa vida. Para de andar com cabeça de bagre, senão você vai ser cabeça de bagre. Para de andar com cabeça de rolinha. Já viu? Rolinho, um corpo grandão e a cabeça desse tamanhozinho assim. Pense um pouco nisso. Ele chama Isaías e diz: Isaías, vamos falar com Deus, que o Senaqueribe está aí, querendo matar a gente. E o Senaqueribe mandou uma carta mal criada, dizendo: ó, povo, que foi lida, não acredite no Ezequias, que posicionou vocês para sacrificar apenas um Deus. Meu pai e eu ganhamos de todas as nações vizinhas. Quero ver quem é o Deus de vocês, para livrar vocês. Não houve nenhum Deus que pudesse. Então o Deus de vocês não vai fazer isso. Ezequias chamou Isaías, dobraram o joelho e deve ter falado: Senhor, se fosse eu, sabe o que eu falaria? Senhor, falar com o senhor um negócio aqui. O senhor conhece aí o Senaqueribe? O que ele falou de mim eu nem ligo, mas o que ele falou do senhor, se eu sou o senhor, eu não deixo não. Isso não é coisa que fala de um Deus poderoso. Eu não sei que tipo de oração ele fez.
Eu sei que eles oraram por causa disso e clamaram aos céus. E Deus enviou um anjo. Um anjo só. E o anjo chegou. E matou todos os valentes. Não matou covarde. Por quê? Porque se mata todo mundo, a notícia não percorre. Se a fama de Israel estava ruim, tem que melhorar. E propaganda é a alma do negócio. Então só matou covarde. O anjo pegava, quem enfrentava morria. E quem corria? Correu, deixa embora. Para quê? Para contar para os outros a minha vitória. Eles iam embora contando para os outros. Chegava lá e falava assim: nossa, peraí, pois, corri pra caramba. Ok, povo não tem exército, não tem dinheiro, não tem quase nada, maluco. Mas tem um danado um anjo lá, ó. E alguém deve ter falado um só. E o mensageiro deve ter dito: se tem dois, eu não chego, irmão. O cara parecia o Neo do Matrix. Matando todo mundo. Sabe o que aconteceu? Nações vizinhas vinham trazendo presente para Ezequias. Trazendo o quê? Ninguém queria mais brigar com ele. As pessoas traziam presente, falavam: ó, Ezequias, falei com o Senaqueribe, não se mete com o Ezequias. Não se mete com o Ezequias, que Ezequias não é Acais. Ezequias é da prateleira de cima. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Acais deixou de herança para Ezequias? Nada. Mas a sua vitória não depende do que os outros te deixou. Depende da herança que Deus deixou para mim e para você. Você pode ter certeza que eu sou um improvável para estar aqui hoje, para ter um ministério de família. Mas Deus falou: eu vou te dar. Eu falei: e eu quero. Eu estou afim, estamos juntos. É fácil? É lógico que não. Não é fácil. Essa semana, e eu termino aqui, eu estava saindo da minha casa. E eu tive um desconforto muito grande, porque um vizinho colocava sempre o carro numa posição que me atrapalhava. Eu tolerei por muito tempo. Mas essa semana passada, ele estava numa atividade com seu filho, estacionou um ônibus. E eu, naquele manobra, eu acabei fechando o portão da minha garagem em cima do meu carro. Naquele momento, minha esposa estava no carro, meu filho estava no carro. Eu perdi noção. Abri a porta do meu carro, fui até ele e disse: cara, com todo respeito, eu não aguento mais. Fechei a porta em cima do meu carro. Pela maneira incoerente. É lógico que eu não falei nesse tom. Entrei no meu carro e fui embora. Almoçar com minha esposa e com meu filho. E no caminho, uma voz foi falando comigo: você pensou no que você fez no coração daquele menino? Ao falar daquele jeito com o pai dele? E eu fui embora. Não comi direito. Voltei, coloquei minha família em casa. Atravessei a rua, toquei a campainha no portão. O garoto veio me atender. Falei: você pode chamar seu pai? E ele disse sim. Quando o pai veio, eu perguntei: como é que é o nome do seu filho? Ele disse: é João. E eu falei: chama o João. E o menino veio, me olhando. Eu disse: você sabe que eu sou pastor? Ele disse: sei. Então eu vim aqui para te pedir perdão, porque eu não tinha direito de ter tratado seu pai da maneira que eu tratei. Seu pai é um homem trabalhador, um homem honesto. Se o carro está parado na posição errada, isso não me dá o direito de fazer o que fez. Mas eu preciso que você entenda que ao longo da vida, você, como eu, hoje, pode cometer também um erro. E aprenda que o segredo da vida é reconhecer o que você fez de errado. Pedir perdão ao pai dele, ao garoto, virei as costas e fui embora para minha casa.
Uma das grandes batalhas que eu venci na minha vida foi ter o controle das minhas próprias ações. As escolhas que eu resolvi fazer para andar ao lado de Deus. Porque sobre os meus ombros Ele colocou o nome dEle. E eu preciso, eu e você, zelarmos por isso. Eu não sei se a sua história condiz que você obtenha fracasso. Talvez você tenha muitos motivos para fracassar. Para fracassar no seu casamento, para fracassar na sua vida profissional, para fracassar na sua formação acadêmica, para fracassar na sua caminhada de fé. Mas qualquer motivo que você tenha para justificar seu fracasso, eu só quero te lembrar que ele vai continuar sendo fracasso. O que eu quero te propor hoje aqui é o que Ezequias fez. Olhou para a vida dele e disse: eu não quero isso para mim, eu vou mudar essa história. E ele foi lá e mudou. E não mudou com soldados, com material bélico. Não, ele mudou com o coração. Ele mesmo disse na minha tradução: porque me tem vindo ao coração fazer uma aliança com Deus de Israel. Bom, eu quero fazer só uma reflexão com vocês. E ela está em Marcos, capítulo 10, verso 17. Eu quero refletir com vocês aqui. Vamos dar uma olhada nessa primeira tradução. Isso. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiravam dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, essa história é uma história narrada em 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas narram a mesma história. Me parece que Mateus diz apenas que é um indivíduo. Lucas diz que esse indivíduo é jovem. Mas Marcos quer trazer uma responsabilidade. Então Marcos diz: um homem. Me parece que o propósito de Marcos é responsabilizar. Não interessa se ele é jovem ou não, se eu vou identificá-lo ou não. Marcos me parece que utiliza uma linguagem que tem por propósito trazer uma responsabilidade sobre as decisões. Enquanto Lucas me parece dizer que talvez este moço, por sua imaturidade e por ser jovem, ele ainda não tem muita habilidade para separar as coisas materiais das espirituais.
Inclusive o Lucas, assim que termina o capítulo 18, dizendo da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, Lucas abre o capítulo 19, levando a mensagem de que Jesus entra na casa de um velho rico, chamado Zaqueu, e diz no final: hoje veio salvação a esta casa. Lembre que ele está discipulando seus discípulos. Então no capítulo 18 de Lucas, ele diz: olha como imaturos lidam com coisas materiais, são capazes de colocar essas coisas acima da alma, acima da salvação, acima de Deus. Mas olhe como o maduro é como se fosse o jovem rico e o velho rico. Então em momento nenhum Deus está proibindo as riquezas. Ele está apenas mostrando que o dinheiro é um excelente servo, porém é um péssimo senhor. Mas Marcos não tem essa tônica. Marcos traz uma responsabilidade, e ele vai citar algumas coisas muito importantes. Pondo-se de caminho, correu um homem, seja quem ele fosse. Ele é um homem, e isso o torna responsável por suas decisões. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção hoje da igreja é que quanto mais rápido você se tornar responsável por suas decisões, quanto mais rápido você entender que todo ser humano emocionalmente saudável está procurando ser feliz. Aliás, o único ser vivo que busca felicidade é o ser humano. Todos os outros seres vivos se dão por satisfeitos ao terminar o dia e continuarem vivos, terem conseguido sobreviver a um ambiente predatório. O único ser vivo que terminar o dia vivo para ele não é suficiente é o ser humano, porque o ser humano é aquele que busca a felicidade. A felicidade é um salário, na verdade. Era aquilo que você recebe por suas decisões assertivas de médio e longo prazo. Felizes são aqueles que aprenderam a tomar decisões de médio a longo prazo, em áreas que ele sabe que são extremamente importantes de sua vida. Por quê? Porque ele sabe que vão receber o resultado de suas escolhas um pouco mais à frente. Então Marcos começa dizendo um homem, trazendo responsabilidade, uma mulher, ok? Alguém adulto, apto para lidar com as consequências daquilo que fez, daquilo que faz, de suas escolhas. É um homem para não botar a culpa em Satanás, é um homem para não botar a culpa no governo, é um homem para não botar a culpa nos outros. São pessoas altamente habilitadas a lidarem com suas escolhas. É assim que Marcos começa. Ele continua dizendo que este homem tem duas coisas: e correu para ele tem pressa. Ele está correndo para Jesus. O que ele quer? Eu já sei que ele é rico. Eu já sei que ele é alguém que não tem necessidades financeiras. Ele é alguém que está extremamente organizado com suas coisas, que tem muitas posses. Mas o que pressa é essa que ele tem? O que ele está querendo? Que para ele precisa empregar uma velocidade para alcançar Jesus. Quando ele se aproxima correndo com suas emergências, me parece que a Bíblia está dizendo: não interessa o que você tem de material, se lhe faltar alguma coisa para sua alma, a emergência é a mesma. Ele tem pressa, não porque precisa de coisas materiais, mas tem alguma coisa que ele necessita. E o que o faz correr atrás de Jesus e se ajoelhar. Ele se prostra diante de Jesus com muita pressa. Por quê? Porque ele tem uma insegurança. Ué, pastor, mas ele não tem dinheiro? Como é que alguém que tem dinheiro se sente inseguro? Como é que alguém está tão estabilizado materialmente, ele se sente inseguro? Porque todo ser vivo se sente inseguro, porque ele é vivo, mas está sempre bem pertinho da morte. Ninguém sabe o dia nem a hora. E é assim que funciona.
Lembra quando Jesus utiliza essa figura de linguagem? Ainda hoje te pedirão a alma. E o que tu tens reservado? Ele tem pressa, sim. Ele tem uma necessidade, ela não é material. Ele se ajoelha e ele vai conversar com Jesus. E ele diz assim para Jesus, ainda no verso 17: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção. Que farei para herdar? O que eu tenho que fazer? Presta atenção que o verbo está no futuro. Ele não diz: o que eu fiz me dá direito à vida eterna. O que eu faço me dá direito à vida eterna. Ele diz: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Bom, ao que tudo indica, este mundo ele já ganhou. Só que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua. Então ele não tem problema com vida terrena. A vida dele é organizada. A vida dele está certinha. Ele é alguém próspero segundo a sua medida. É importante nós olharmos isso. Ah, pastor, então ele está em pecado, por isso que ele está... Não, por favor. Não condicione sua riqueza ao pecado. Você vê que quando Jesus narra para ele os mandamentos, não há nenhum questionamento de Jesus, há uma afirmação. E os mandamentos dizem que este homem é alguém honesto, que cresceu, que enriqueceu e que prosperou de forma lícita, que ele foi alguém capaz de ganhar o mundo. O grande problema deste homem é que ele é tão responsável que ele sabe separar o que é ganhar o mundo e o que é herdar o reino de Deus. E é essa a dúvida dele. Seu dinheiro não lhe garante que ele vai herdar o reino dos céus. Esse é um assunto que para ele ainda está pendente. Suas contas estão pagas, suas coisas estão todas organizadas. Ele é alguém sério, honesto, mas tem um problema: ele não tem certeza de sua salvação. Então ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida? E aí Jesus pergunta: por que me chamas bom, cara? Por que é que você está me chamando de bom? Por que o elogio? Por que esse adjetivo sobre mim? Deixa eu te explicar uma coisa, homem. Bom só há um, que é Deus. Escute o que esse camarada está ouvindo de Jesus. Me parece que quando ele chama Jesus de bom, na verdade ele está falando mais de si mesmo do que de Jesus. Ele está querendo dizer: com o estilo de vida que eu levo, honrando pai e mãe, não defraudando ninguém, não adulterando, não matando, não roubando. Você vê que Jesus cita 6 mandamentos para ele, fica somente 4 de fora. E todos os 4, inevitavelmente, pelo menos 3 deles têm relações com questões materiais. Dividir o dinheiro com o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, honrar a Deus, o que nós acabamos de fazer com dízimos e ofertas. Eu não vou falar disso, não vou me deter, mas eu preciso mostrar a vocês o que está acontecendo aqui. Jesus, quando diz para ele: eu não sou bom, bom só há um. Quando Jesus diz bom só há um, que é Deus, o que é que Jesus está dizendo para o garoto? Ou para o homem, ou para o rapaz, ou para o príncipe, seja qual for a tradução: você não é o que você pensa ser. Baixa a bola, querido, vai devagar. Jesus disse: bom só há um, que é isso. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer, Jesus? Me diga. O que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro, para administrar bem minha vida?
para viver uma vida organizada, eu já sei. Eu não estou com problema nessa área. Meu problema é porque eu preciso saber o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Jesus então diz para ele algo aparentemente simples. E o texto diz assim: você conhece os mandamentos. Note que ele não pergunta. Ele poderia perguntar: você conhece os mandamentos? E o rapaz diria: lógico que eu conheço. Jesus não pergunta, Jesus afirma. Na afirmação de Jesus, ele está dizendo para o rapaz: eu sei quem você é. Eu conheço você. Eu conheço você como eu conheço Natanael. Eu conheço você como eu conheço Zaqueu. Eu conheço você como eu conheço a mulher samaritana. Eu sei o seu nome, sei onde você mora, sei tudo o que você viveu até o presente momento, porque eu, na figura de Deus, te teci no ventre da sua mãe. Então você pode enganar qualquer um, a mim não. Então Jesus disse: você conhece os mandamentos, e eu vou te explicar aqui agora qual você conhece. Deixa eu ler para vocês. Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Note que está falando da integridade do indivíduo. É isso que Jesus está falando. Esse cara é um cara íntegro. Ele não enriqueceu de forma ilícita, roubando nem lesando ninguém. Vou mudar agora. Olha a moral do cara, certo? Não dirás falso testemunho. Tudo isso, certo? Não defraudarás alguém. E honra o teu pai e a tua. Olha o que ele disse logo em seguida para Jesus: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha... Opa, aí está o problema. É exatamente aí que está o problema. Quando ele diz: eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade, ele está dizendo para Jesus: eu fui ensinado a fazer isso, eu fui ensinado a acreditar nisso, eu fui ensinado a viver dessa forma, de onde eu vim. Faz muito tempo que eu acredito que o modelo do relacionamento para com Deus é esse. Faz muito tempo que eu acredito, certo, que as coisas funcionam dessa forma. Não é de hoje. Eu estou na igreja há muito tempo. Eu já passei por igrejas tradicionais, igrejas pentecostais. Eu já passei por igrejas neopentecostais, por comunidades. O que esse camarada está dizendo: eu tenho uma história, e nessa história, é isso que ele diz, desde a minha mocidade, já faz tempo, certo? Que eu acredito desta maneira, que eu vivo desta maneira. Nós temos quebrado muitos paradigmas aqui na área do ensino, mostrando às pessoas que o evangelho é um evangelho de libertação e não de escravidão, que a proposta de Cristo é nos fazer feliz, é nos devolver para casa depois de um culto melhores do que entramos, é fazer sempre que consigamos a olhar para nós mesmos, porque enquanto você conseguir ver a vida do próximo, eu vou falar uma coisa para você, que eu tenho lutado, sabe por quê? Porque eu vivo no meio de gente que olha para a vida dos outros, e aí eu também fico olhando para a vida dos outros. O profeta Isaías disse isso: eu sou um homem de lábios impuros, sabe por quê? Porque eu estou andando com gente de impuros lábios. Aí eu encontrei com Deus, e quando eu encontrei com Deus, eu vi a falha de quem? A minha. Porque na presença de Deus, você não vê o problema do vizinho, você não vê o problema do cônjuge, você não vê o defeito do filho, do pastor, do membro da igreja. Enquanto nós enxergarmos o defeito do outro, a queda do outro, nós podemos estar na presença de qualquer um, menos na de Deus. Porque na presença de Deus você não tem tempo de olhar a vida do outro, você só consegue olhar para você mesmo. Essa é a grande verdade. Jesus está dando uma grande lição. Por quê? Porque ele está conseguindo agora olhar para si mesmo. E qual é o problema? É que ele aprendeu
desde pequeno. E agora ele encontra com Jesus trazendo algo que vai de encontro ao que ele aprendeu desde pequeno. Então ele está com muita dificuldade. Para esse camarada aceitar o que Jesus está dizendo, ele vai ter que quebrar um paradigma. Ele vai ter que romper com valores, com princípios que ele recebeu, com matrizes que, por mais bem intencionadas que elas foram, elas ensinaram as pessoas de forma errada. Esse dia a gente estava brincando aqui com a questão do jejum. Desde que eu era novo, que me falaram que quando nós estamos fazendo jejum, nós não podemos falar com ninguém. Eu acreditei nisso. Eu não sei se você acreditou, eu vou falar de mim. Mas eu acreditei, eu já brinquei aqui, eu acreditei que rato virava morcego, eu acreditei que manga com leite matava, eu acreditei que espelho, quando trovejava, se não cobrisse, que o saci piava na moita, que tinha uma mula que não tinha cabeça, mas que pegava nós, o velho do saco e outras coisas mais. E eu não tenho vergonha de dizer isso não. Certo? Agora, quando eu vejo Jesus ir para o deserto, jejuar 40 dias, e foi sozinho, e o pessoal escreve que ele jejuou, eu descubro que Jesus contou. Aí você pode dizer, mas pastor, contou depois que jejuou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem muitas coisas que nós aprendemos que a gente precisa rever nossos valores. Quando esse rapaz tem que se encontrar com tudo aquilo que ele aprendeu desde a mocidade, fica tão difícil para ele, quando ele diz, tudo isso tem guardado desde a minha mocidade. O verso 21, coloca para mim por favor. E olhando para ele, preste atenção. Assim que ele diz que faz tudo aquilo desde sua mocidade, o texto diz, Jesus olha e o ama, porque está entendendo por que para ele é tão difícil romper. Por que para ele é tão difícil se encaixar? Por isso eu não acredito, a via de regra, de mudanças instantâneas. Para mim as mudanças mais seguras são aquelas gradativas, cujo qual todos os dias nós vamos avançando um pouquinho para nos tornarmos melhor. Por isso que todas as vezes que eu vejo um santarrão citando e trazendo à tona o erro de outras pessoas, o que me parece é que ele está criando um ambiente, certo? Onde ele está tentando encobrir suas próprias mazelas, seus próprios defeitos. Jesus olha para ele e o ama. Por quê? Porque vê que há um confronto, porque esse cara é um cara bom, sim, talvez não na conotação cujo qual ele achava que pela maneira que ele administrava a sua vida, isso já seria suficiente para ele entrar no reino dos céus. Mas quando você vê, ele é bom com grana, ele é bom com coisas materiais, ele é honesto. Jesus afirma, dizendo para ele, eu sei que você conhece e não rouba, eu sei que você conhece e não adultera, eu sei que você conhece e não mata, eu sei que você conhece e não cobiça as coisas dos outros, eu conheço você, eu sei quem você é. Mas quando você está se deparando com algo novo, que precisa romper com alguma coisa do passado, e aí eu poderia usar isso para aplicar em diversas áreas da vida. Está aqui gente que é especialista na área. Quantas pessoas, certo, que ainda se sentem aprisionadas por questões lá de trás, porque não conseguiram se libertar da culpa de algo que fizeram, da dor de algo que aconteceu lá atrás. Jesus olha para ele e o ama. É como se estivesse olhando e dizendo, eu estou entendendo, mas só que você precisa vencer isso.
Você vai precisar vencer. Você vai precisar romper com isso. Eu estou entendendo, eu sei que é difícil para você, muitas vezes, enfrentar uma estrutura que você foi ensinado desde pequenininho, no ambiente do espiritismo, do catolicismo, e de tanta, e eu não estou dizendo que nós estamos certos, não é isso. Eu só estou usando a Bíblia como base, é só isso, e respeitando todas as religiões. Eu sei que você, para se tornar um bom marido, você vai ter que ter um encontro, sabe, com o comportamento do seu pai, e aquilo que você viu ele fazer. E hoje, quando os pastores utilizam a Bíblia para pregar na igreja, o que acontece nesse momento é que entra em conflito aquilo que você viu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você viveu com um novo ensinamento. Então é difícil você se tornar gentil, é difícil você se tornar um cavalheiro, é difícil você se tornar uma dama. É difícil dizer para você: cuidado com o seu decote, cuidado com a saia curta, cuidado com esse ambiente cujo qual você pode se distanciar. Mas quando nós falamos isso, boa parte das pessoas não conseguem, porque entra em choque. É desde a mocidade, desde pequena, que ela viu pessoas se vestirem desse jeito, falarem desse jeito, administrarem dinheiro desse jeito, ter sua vida espiritual desse jeito. E de repente aparece alguém como Jesus, trazendo algo novo que entra em choque. Então Jesus olha para o garoto, que talvez eu e você colocaríamos defeito, e o ama. Olhando para ele, o amou, e lhe disse: preste atenção, Jesus o amou, sim ou não, mas não baixou a régua para ele entrar no seu reino. Você está entendendo? Ele ama, mas não baixa a régua. Ele ama, mas não vai abrir uma concessão para qualquer tipo de pessoa entrar. Não é assim. Ele o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, uma só. Eu não sei se isso pode ser um elogio ou uma crítica, mas se eu encontrasse Jesus e ele falasse comigo: Cláudio, só te falta uma coisa, eu ia falar: caramba, pô, tô bonito na foto, uma coisa só, falta-te uma coisinha, uma coisa, pô, só por uma coisa. O que ele disse agora? O que ele disse? O que ele disse? Vai. Porque todo mundo que encontrou com ele, depois que encontrou, foi. Vá e não peques mais. Vá e mostre a seus familiares quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia. Quer ir para o Velho Testamento? Vamos lá. Vai, certo? Pega o azeite, vende, paga a tua dívida, certo? E vive do resto. Vá, vai, vá. Porque depois que você encontrou com ele, você tem que ir. João capítulo 8, a mulher adúltera: vai e não peques, mas vai, a tua fé te salvou. Sempre vai, vai. Porque o encontro com Jesus é um encontro para nos enviar e não para nos reter. Por isso ele diz para o rapaz: falta-te uma coisa, vai. Mas antes de você ir, eu vou falar o que te falta. Falta o quê? Vende tudo que tu dá aos, terás um tesouro no. Vem e preste atenção. Olha o que Jesus disse: falta-te uma coisa. Pega tudo que você tem, vende
Sim ou não? Faz o que com o que você tem? Dá pus e fica pobre. Vá, pega tudo que tu tem, fica pobre, dá o dinheiro aos... Ô gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás eu estava vendo uma pesquisa e ela dizia o seguinte: o sucesso só gosta de viver num ambiente confortável. Sucesso não gosta de ambiente estável. Sucesso não gosta de pessoas desequilibradas. Algumas pessoas podem dar sorte, e a sorte pode trazer para ela o sucesso. Mas se elas não estiverem preparadas para terem um sucesso, é só uma questão de tempo até o sucesso irem e levar consigo a sorte que teve no passado. Alguns dizem, eu não sou especialista no assunto, mas se hoje todo o dinheiro que gira no mundo fosse repartido igualmente pelas pessoas na terra, em 10 anos eles estariam de volta nos mesmos bolsos. Preste atenção nisso. Jesus não está mandando ele vender nada. Aliás, essa é a visão de Lucas. Por isso que Lucas conta a história de Zaqueu logo depois de contar a história do garoto. Porque os discípulos, assim que está terminando, dizem para Jesus: nossa, mas é impossível ser salvo então. E Jesus disse: mas é exatamente isso. Porque o que é impossível aos homens é possível para Deus. Jesus está mostrando para aquele rapaz, nesse momento, algo muito precioso. Quando Jesus diz: reveja seus valores materiais, só te falta uma coisa, só uma. Os seus recursos materiais, a sua visão material está sobrepondo, está acima, e nós precisamos eliminar tudo isso. O texto diz, bota o 22, mas ele contrariado, claro que é contrariado com essa palavra, a palavra de Jorge Linhares na última quarta-feira, uma palavra que sai do púlpito, que na maioria das vezes não te contraria, não te confronta, não diz que você precisa de uma mudança, de um reposicionamento, que não faz você ficar chateado, como disse ele, com o pregador, ou com aquilo que foi dito. Jesus disse para ele: pega tudo que tu tens. Preste atenção, garoto, você quer vir atrás de mim, rapaz? Então vamos lá, pega tudo que você tem. É isso aí, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, aí você vai ter um tesouro no céu, e depois você vem em mim, porque eu não estou querendo seu dinheiro, eu estou querendo você. Se o que você acha que eu estou querendo é seu dinheiro, se o que você acha que você vai entrar na igreja porque você é rico, tem um carro importado, tem uma empresa, porque você tem um nome, aqui nós vamos te tratar melhor, você não sabe nada sobre reino. Daquela porta para dentro, todos nós somos iguais. E quando chegamos perto um dos outros, descobrimos duas coisas fantásticas. Primeiro, que eu tenho defeito que você não tem. E segundo, que eu tenho virtudes que você não tem. Esse rapaz está recebendo uma grande lição juntamente com os discípulos. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem, cara, vem sem dinheiro. Ele podia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Sim, não era nem para ficar triste. Ele era um cara altamente habilitado para lidar com dinheiro. Sim ou não? Você acha que ele ganharia o dinheiro todo de novo ou muito mais? Sim ou não? Porque ele era alguém que vivia dentro dos princípios. Ele não ficaria pobre? Não! Só que ele sabe muito sobre obedecer, mas pouco sobre o propósito da obediência. É assim. Ele vira as costas e vai embora. E Jesus diz para ele: ô rapaz,
Ei, chega aí! Mas não, cara. Peraí. Não vende tudo, não. Ó, vende só 50%. Fica com os outros 50%. Mas me segue. Entendeu? Sai da igreja, não. Vem comigo. Jesus falou isso? Sim ou não? Porque senão ele baixava a régua. Ele disse, olha, o protocolo é esse, o estilo de vida é esse, e se tu quiser, eu estou aqui. Se tu não quiser, querido, beleza. O garoto quis, sim ou não? Ou o homem quis, sim ou não? Foi para o inferno? Sim ou não? Foi ou não foi? Não, foi não. Ele não foi porque não morreu. Quem garante que esse garoto não foi e pensou? Aí logo em seguida descobriu que Jesus foi na casa do Zaqueu. Falou, olha lá, rapaz, o rico entrando e eu lascado de fora. E nossa, para mim ele mandou dar tudo. O Zaqueu foi só 50% que deu. Jesus nem mandou, ele deu porque quis. Preste atenção nisso. Eu tenho falado muito sobre o modelo de relacionamento para com Deus. Eu não sei o que Deus quer de você. Eu só tenho certeza de que o que Ele quer de você não é a mesma coisa que Ele quer de mim. Isso eu tenho certeza. O que Ele tem para mim não é a mesma coisa que Ele tem para você. O que Ele pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na sua, mas não vai fazer. E o que Ele vai fazer na sua, Ele não faz na minha, porque não é o propósito dEle para mim me dar o que Ele tem para você. Nós precisamos entender isso. Esse rapaz, essa história, ela termina aparentemente estranha, é verdade, mas a do Nicodemos também terminou. Ele foi de noite ter com Jesus. Jesus lhe disse, põe para mim João 3. É 3? Eu acho que é João capítulo 3. Isso, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Certo? E Jesus respondendo disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Põe aí. Aí disse-lhe Nicodemos, como pode ser um homem nascer de novo sendo velho, porventura poderia estornar o ventre de sua mãe para nascer? O que Jesus disse? Certo? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de... Isso, vamos lá. O que é nascido da carne é, o que é nascido do Espírito é... Vamos embora. Não te maravilhe de que tenha te dito necessário vos é nascer de novo. Vamos lá, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz e não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... Vamos embora. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabe isso? Se na verdade te digo, certo? O que nós dizemos e sabemos e testificamos, o que vimos e não aceita o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, não cresce como mais, se eu falar das coisas celestiais. Ora, ninguém que subiu ao céu, depois você lê, que eu não sou obrigado também a ler tudo. Eu só queria que você entendesse uma coisa. Depois dessa conversa, o tal do Nicodemo vai para casa. Aconteceu alguma coisa, sim ou não? Capítulo 3. Bota aí, capítulo 7, versículo 51. Dá uma olhada nesse camarada aí. 7:51 de Nicodemo, de João. De Nicodemo. Volta aos 50. Isso. Nicodemos, o que era um deles, o que de noite fora ter com, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Olha o que disseram. Responderam eles e disseram, és tu também na Galileia, rapaz? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Gosto desse texto. Estava falando mal de Jesus, sentando por rede. Aí Nicodemo falou, parada é essa, maluco? Poxa, nós não temos direito de falar mal de um camarada sem saber direito. Aí os caras falaram assim, ô Nico, escute só. Da Galileia não veio profeta nenhum não, rapaz. Lê a Bíblia, miserável.
Entendeu? Você também está acreditando nesse negócio? O que o Nicodemo fez? Foi para casa, falou nada. Sim ou não? Capítulo 19, versículo 38, 39, 40. Dá uma olhada no Nico agora. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas eu gosto dessa expressão, discípulo oculto. Conhece alguns? Assim, ó. Aquela turma que é discípulo, mano. Disse, não. Você é crente? Como é que você descobriu, meu Deus? Não fala pra ninguém, não. Um discípulo oculto. Sei lá. Mas ele era oculto por quê? Por medo do... Isso, o Zé de Arimateia. Discípulo oculto. Discípulo. Isso. Olha só. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos não permitiu. Então tirou o corpo de... Versículo. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite. Presta atenção. Reunião de medrosos. Nico com Zé. Lembra o profeta Isaías? Sou um homem de lábios impuros, porque habito no meio de um povo de puros. Sou um discípulo oculto, porque ando com discípulo oculto. O Nicodemo, uma história que começou no capítulo, já está no... Começou de noite e agora é de dia. Olha só. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite levando quase 100 libras de um composto de mirras e... Vamos lá, verso 40. Tomaram, pois, o corpo envolveram lençóis com especiarias, como os judeus costumam fazer, certo? Na separação para o sepulcro. Quem é que estava lá de dia, pegando o corpo de Jesus, se expondo ao perigo de perder certo, o seu prestígio no meio dos judeus? O Nicodemos. Eu sou pastor e posso falar para você com toda a certeza do mundo, e tenho visto isso cada vez mais crescer, como tá legal falar mal dos outros para encobrir nossos erros. Como é fácil apontar o erro de alguém. Como é fácil olhar para aquele que está fazendo e dizer, nossa, ele é desqualificado. Como pastor, eu aprendi uma coisa: quer conhecer a pessoa? Tire ela da cadeira e bota aqui em cima. Você tem quantos anos de ministério, irmão? 42. Então você sabe o que eu estou falando. Você bota alguém para dar uma palavra de oferta, no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, eu estou recebendo um WhatsApp. Sabia que divorciou? Sabia que está devendo a Light? Sabia, mas eu não sabia, que se eu soubesse. E pior, às vezes o cheiro de quem fala é pior. Eu gosto, sabe, dessa colocação, de que todas as vezes que a palavra chega, ela faz o que aconteceu com este rapaz. Ela nos leva, né, a ter um encontro com aquilo que faz com que estabeleçamos o comportamento com o propósito de nos transformar, de nos mudar. Nós tínhamos uma frase no começo que a igreja começou, no início da igreja, que eu mantinha ela colocada, e esses dias alguém me cobrou a falta dela, e ela dizia assim: aqui não toleramos o nosso pecado, porque toleraríamos ao seu. E de um tempo para cá eu tirei essa frase aqui. Sabe por quê, Eliezer? Senão eu tinha que sair da igreja.
que parecia que ela estava escondendo, e eu também tenho pecado. Não vou falar, mas tenho. E tu também tem. Não fica olhando para mim com essa cara de quem não tem. Se você tem escondido no obscuro, se você estivesse lá com a pedrinha na mão, aquela mulher e Jesus falasse, atira a primeira pedra, quem aqui atiraria? Levanta a mão. Aí, só uma garotinha lá. E ela tacaria mesmo. Essa garotinha gosta de tacar pedra, Então, olha só, nós estamos numa proposta de oportunidade. Agora Jesus não vai descer a régua, entendeu? Sem santificação, ninguém lute com todas as forças para melhorar. O resquício que sobrar vai para o perdão, entendeu? Aí você fazia fofoca assim quase todo dia. Nossa! Agora você faz fofoca uma vez por semana. É ou não é? O que é isso? Evolução. Você brigava com a sua esposa, xingava a mãe dela. Hoje você briga, xinga uma prima de 2º grau. Diminuiu a intensidade. Você está rindo, mas é sério. Nós estamos aqui para melhorar. E se uma hora você achar que não dá para caminhar com a gente, que você é santo demais, procura uma igreja que tem mais santo que nós. Porque nós vamos continuar aqui, meu filho, lutando para ser crente, pedindo a Deus todos os dias misericórdia. Senhor, nos ajuda para a gente melhorar, servir de exemplo para alguém. Vamos embora. E o dia que você vê alguém da igreja, por favor, fazendo algo de errado, me permita usar você como elemento de prova, porque senão eu não posso fazer nada. As pessoas falam, pastor, vou falar uma coisa para o senhor aqui, ó, mas o senhor não fala o que eu falei, mas fulano está fazendo isso e isso, mas o senhor tem que corrigir. Mas então vão lá para a cariação, vão levar o criminoso. Não quero me comprometer, e aí eu me lasco. Tem gente na rua aí que eu tive que afastar porque fez besteira, mas não pude falar a besteira que fez. A família dele toda passa e vira as costas para mim. Sabia disso? Vira as costas para mim. E eu não posso falar, dona, chega aqui, chama seus filhos tudo, que eu vou falar quem é seu marido. Pronto, desgracei um casamento. Então lasca em mim. Mas eu estou feliz. Apanhando igual isso, boi ladrão, mas estou feliz. Lutando para ser crente igual você. Pastor, o senhor é louco, o senhor fala dos seus defeitos? Claro, eu vou falar dos seus. Então vamos sair, sabe para quê? Para viver uma vida de crente. Dobrar o joelho e falar, Senhor, como eu vejo o defeito dos outros. Pai, para os meus eu estou ceguinho, mas da minha mulher eu sei tudo. Meu pai do meu filho, o bicho é preguiçoso, é porco, é isso, a minha filha é burra, é isso, aquilo, minha sogra, mas aquilo é o cão, e eu? Eu não sei, eu sou uma pessoa assim, honrada, decente. Será que é só eu que... Então vamos lutar para ser crente. Olhar para as pessoas igual Jesus olhou, com amor. Você pode ficar de pé? Nós já vamos embora. Olha para quem está do seu lado e diz assim, eu sei quem você é. Aí fala agora assim para ela, para de olhar para mim, para. É isso aí. Pastor, eu queria aceitar Jesus, queria voltar para Jesus, queria conhecer mais sobre vocês. Aqui está bem divertido. Atrás daquela câmera tem uma sala. Lá na sala vai ter alguém para te receber, para orar por você, se você quer aceitar Jesus. Se você quiser uma informação dos nossos cultos ministeriais ou dos nossos cultos regulares, tá certo?
Lá você pode. Ah, pastor, mas eu não tenho que fazer uma confissão pública. Tem, fica tranquilo. Futuramente você vai vir aqui à frente. Nós só estamos invertendo o processo. Porque tem gente que levanta a mão, vem aqui e depois some. Então você vai lá primeiro, porque depois se você sumir, a gente não sente nem falta. Não vê aqui não. Não é, não é isso não. É só para não expor você. E nem a igreja. Você tem que saber o que você quer. Jesus não está na promoção não. Entendeu? Aqui não tem promoção. Você quer Jesus? Quer Jesus? Não é assim não. 50 centavos, 20. Não. Então você quer receber Jesus? Ó, lá vai ter gente para orar por você, para te dar atenção. Caminha com a gente, vê se nós somos sérios, vê se a nossa teologia é legal, vê se a nossa dinâmica é boa. Aí depois você diz, agora eu quero. Aí vai lá, faz escola de servo, escola de batismo. Olha que legal. Aí vem para cá caminhar com a gente, ajudar os outros. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Às vezes nos sentimos tão bons, ó Deus, como aquele rapaz que na verdade era bem organizadinho, uma vida bem acertada, mas que ainda lhe faltava uma coisa: colocar o Senhor acima dos bens materiais. Em nome de Jesus, ó Deus, que a tua graça, o favor cujo qual nós não merecemos, nos acompanhe todos os dias. Que a conscientização do teu Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, nos ajude a melhorarmos todos os dias. Ninguém aqui vai se tornar santo até que receba do Senhor um novo corpo, um novo nome. Mas enquanto isso, nós vamos entrar no processo de santificação, sem a qual ninguém encontrará contigo. E vamos lutar com todas as nossas forças, para que, conhecendo a nós mesmos, não fiquemos em falta e nem presos em lugar nenhum, para não ficarmos para trás. Leva-nos aos nossos lares, ó Deus. Abençoa a cada família, a cada casamento. Abra portas na terra, janela nos céus. Que possamos olhar para as pessoas com o olhar que o Senhor olhou para aquele homem, para aquele rapaz, para aquele príncipe, com amor. Entendendo que quando pessoas são confrontadas com suas matrizes, a mudança, ela é extremamente desafiadora. Mas que possamos vencer, ó Deus, para alcançarmos a estatura de varão perfeito. Continua conosco, leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam amém.